O livro é Isaías, o capítulo é o de número 6. Isaías capítulo 6, o verso é o de número 1 em diante. O chamado de Isaías. O chamado de Isaías. É um texto que já traz para nós um entendimento que vai falar sobre a vocação de Isaías. Fala sobre o período que Deus escolheu e a maneira como Deus resolveu levantar o ministério profético de Isaías, que foi através de uma grande perda. E esse tema aqui, essa base aqui, ela já traz para nós o sentido de todo o texto. O que esse texto vai falar? Esse texto vai falar sobre o chamado de Isaías, o período que Deus resolveu escolhê-lo, chamá-lo para o exercício do ministério profético. Aqui é o início, aqui é o começo de algo grande que Deus vai começar a realizar a partir do ministério do profeta Isaías. Vamos ver como surgiu e quando foi o período do nascimento do ministério do profeta Isaías. Capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Ano aqui é o tempo, o período que Isaías foi escolhido para o ministério profético. É um tempo que Deus determinou, um tempo que Deus resolveu escolher, um tempo que Deus resolveu realizar os seus propósitos e a sua vontade. No ano em que morreu o rei Uzias, traz para nós o entendimento que foi nesse período da morte do rei que Deus resolveu dar um chamado profético para Isaías. Nunca vai ser no seu tempo, nunca vai ser da forma como você quer, nunca vai ser no tempo que você quer, sempre vai ser no tempo que Deus determinar. E às vezes, a vocação de Deus, o chamado de Deus sobre a nossa vida vai vir mediante um período como esse, diante da morte. A morte de alguém que nós não esperávamos, a morte de alguém que nós jamais imaginaríamos. Às vezes Deus permite certas coisas acontecerem para que dentro desse processo venha nascer o chamado. O chamado que nasceu no ano em que morreu o rei Uzias. Existem coisas que Deus permite acontecer para que o chamado dele se manifeste sobre a nossa vida. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vai ter uma visão e ele vai ver o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. No período que ele perde um rei, no período que ele vai passar por um luto, no período de morte, ele vai descobrir o seu chamado. Às vezes existem processos que nós vamos passar na vida, sofrimentos que nós vamos passar na vida, que vai revelar a nós o chamado. Às vezes o processo é doloroso, às vezes o processo tem morte, e às vezes Deus usa essa circunstância para que a vocação dele se manifeste sobre a nossa vida. Às vezes nós não sabemos o que vai acontecer, e mesmo o período sendo de morte, nós imaginamos que jamais Deus iria realizar os seus propósitos. Mas até mesmo na morte, até mesmo na dor, até mesmo na perda, Deus revela a nós a sua vontade. Portanto, no ano, que é o período em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Segundo a história, o rei Uzias, ele foi alguém que foi próximo a Isaías. A história diz que ele tinha A história diz que ele tinha vínculo familiar com Isaías,
Portanto, Isaías está perdendo alguém aqui que é próximo a ele. Isaías está perdendo alguém aqui que, além dele ser um conselheiro do rei, um profeta para o rei, ele está perdendo alguém que tem vínculo familiar com ele. Isaías tem ligação familiar com o rei Uzias. Ele está perdendo alguém que é próximo e alguém que ele ama, alguém que ele expressa um sentimento de amor. E é diante dessa perda que Deus revela o chamado. É diante da morte do rei Uzias que Deus revela o ministério de Isaías. Às vezes é necessário a gente perder algumas coisas da terra, como Isaías, que está perdendo um rei da terra, para que venha descobrir algumas coisas do céu. Às vezes nós perdemos algumas coisas da terra para que a gente venha viver uma experiência mais profunda com Deus, para que a gente venha conhecer a Deus. Nós perdemos algo na terra, mas nós ganhamos algo com Deus no céu. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ganhou a maior experiência dele com Deus. Às vezes são nas perdas, às vezes é na morte, às vezes é no sofrimento, às vezes numa porta que se fecha, às vezes em algo que fugiu do seu controle, às vezes numa situação que te levou ao descontrole, que Deus vai fazer aparecer o propósito dele sobre a sua vida. Portanto, no ano em que morreu o rei, alguém que é próximo a Isaías, ele vai viver a maior experiência ministerial da vida dele. Perceba, quem é que está morrendo aqui? É o rei. Quem morre aqui na história é o rei Uzias. O rei, ele é o líder da nação. O rei é aquele que tem o controle da nação, é que tem o domínio da nação. Foi necessário o rei morrer para que Isaías se encontrasse com o rei dos reis. Porque enquanto esse rei aqui da terra não morrer na nossa vida, nós não podemos encontrar o rei dos reis. Quem é o rei na nossa vida? Aquele que tem domínio, aquilo que nos controla, aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida. Às vezes é necessário o rei da terra morrer, o homem que controla a minha vida, o rei que domina o meu eu. Às vezes é necessário esse rei morrer para que eu venha encontrar o rei dos reis. Enquanto o rei estava vivo, Isaías não tinha vivido o chamado, mas depois que ele perde o rei da terra, ele passa a se encontrar com o rei dos reis. Portanto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que interessante a expressão. Ele vê o Senhor assentado. O Senhor está assentado. Israel está desesperado, porque o povo havia acabado de perder um rei, que por sinal tinha sido bom para Israel. Perderam o rei Uzias, e quando Isaías tem a visão, ele vai ver o Senhor como assentado sobre um alto e sublime trono. Por que Isaías está enxergando Deus assentado? Porque Deus não está desesperado como o povo. Deus não está inquieto como o povo. Deus não está preocupado sem saber o que fazer como o povo. Deus está assentado, porque Ele está no controle de todas as coisas. Só pode se assentar no trono diante do caos quem nunca perdeu o controle de nada. Então, o fato dele estar aqui, assentado, significa que ele está no controle. Percebe isso? O Senhor está no controle. Ele nunca perde o controle de nada. Ele nunca perde o domínio de nada. Enquanto os homens não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, desesperados porque perderam o rei da terra, Isaías tem uma visão e ele percebe que o Senhor está
assentado sobre um alto e sublime trono. Porque quem se desespera são os homens. Quem fica inquieto são os homens. Quem não sabe o que fazer são os homens. Quem perde o controle são os homens. Deus continua assentado sobre um alto e sublime trono. Nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle de nada. Porque talvez você esteja preocupado com o caos que você esteja vivendo. Só que Deus continua no controle. Ele não está inquieto, ele não está desesperado, ele está sentado no governo de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Perceba que os reis da terra se vão, mas o Rei dos Reis, que é o Senhor, permanece. O trono da terra fica vazio. O trono da terra, os homens se vão. O trono da terra, os homens morrem. Mas no trono do céu, onde o Senhor reina, ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus nunca fica vazio. Ele não perde o controle de nada. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. E vi serafins por cima dele. Perceba, ele estava no alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Se ele não tivesse visto a visão, ele não entenderia esta glória que está enchendo o templo. Às vezes nós precisamos se aproximar de Deus em dias de perda, para que a gente perceba um Deus que continua no controle e continua enchendo a nossa vida da presença dele. Todo o templo estava sendo cheio, estava transbordando da presença de Deus. Ele enxerga também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Ele estava no templo, ele estava agindo, governando todas as coisas e nunca perdendo o controle de nada. Quando Isaías tem essa visão, ele vai ver os serafins e ele diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Olha isso, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Ele caracteriza para nós alguns detalhes interessantes desses serafins. Você sabe que os serafins, eles significam seres ardentes, né? Serafins, essa expressão significa seres ardentes. Ele vai enxergar serafins que estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. É interessante eles usarem asas para cobrirem o rosto, porque a afirmação de Isaías traz para nós a ideia que esses seres habitavam próximo da presença de Deus. E segundo a Bíblia, diz para nós que ninguém consegue ver a face de Deus e sobreviver. Todos que veem a face de Deus não têm condições, na verdade, nenhum homem suportaria a presença real de Deus enxergando a sua própria face. E você vai perceber que eles escondem o rosto. Primeiro, por uma questão de proteção. Segundo, porque importante aqui não é o rosto dos serafins aparecerem. Importante aqui não é o semblante dos serafins aparecerem. O importante aqui não é o rosto dos serafins brilharem. O importante aqui é a glória de Deus se manifestando sobre a vida desses seres. É por isso que não precisa aparecer o rosto. É por isso que não precisa aparecer o nome. É por isso que não precisa aparecer o semblante. Por quê? Porque não sou eu que preciso brilhar.
é a glória de Deus que se manifesta sobre mim. O importante é que Ele apareça e eu diminua, que Ele cresça e eu desapareça. Portanto, ele vê um serafim com 6 asas, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés. Perceba, pés fala de caminhada, pés fala sobre santidade também. Isso traz para nós a reflexão do que o próprio texto está trazendo para nós, falando sobre um Deus que é santo. Para se envolver com esse Deus, precisa ter santidade. Os pés envolvidos em santidade, o caminho envolvido em santidade, a vida envolvida com santidade. E com 2 voavam. Ele tem 2 asas que escondem o rosto, 2 asas que cobrem os pés, e tem 2 asas que voam. Essas asas aqui, que mostra para nós que voam, asas que levam esse ser a voar, mostram para nós que ele está em movimento. Percebe isso? Ele está em movimento. Enquanto a terra está um caos, porque perderam um rei importante e alguém que era de grande valia para a nação, Isaías vai ter uma visão. Vai ver o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e ele vê serafins. Com 2 asas cobrem o rosto, com 2 os pés, e ele percebe que esses anjos estavam voando. Enquanto a terra está parada porque perdeu o rei, os anjos, os serafins, estão em movimento. Porque o céu sempre está em movimento. Às vezes nós achamos que está tudo parado. Às vezes nós achamos que nada mais está funcionando, que nada mais está dando certo, que nada mais está fluindo, quando na verdade o céu está em movimento. Eu posso não ver, mas o céu está em movimento. Eu posso não sentir, mas o céu está em movimento. Eu posso de repente não compreender isso, mas o céu está em movimento. Eu posso de repente não sentir o que está acontecendo, mas o céu continua em movimento. O fato de eu não sentir o que está acontecendo não significa que não esteja acontecendo nada. Os céus estão em movimento. Estão movimentando ao meu favor. Você pode não ver nada, você pode não ter as respostas que você quer, você pode estar passando por lutas, por adversidades, por crises terríveis na sua vida, mas uma palavra eu tenho para te entregar nesse estudo bíblico, é que os céus estão em movimento. Você pode não perceber, mas o céu está em movimento. Deus está movimentando as coisas para que tudo venha entrar no lugar. Até mesmo diante da perda, até mesmo diante da morte, Deus nunca perde o controle. E Ele está em movimento, operando em toda a história para agir com milagre, para agir com experiência e marcar Isaías com um ministério profético e levantá-lo como profeta para essa geração. Deus te abençoe, Deus falou contigo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Fica na paz.